A paz do Senhor, é com imenso prazer que nesta manhã eu quero compartilhar de um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11. Eu quero ler apenas o verso 28, 29 e 30, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos e amados irmãos, eu estou lendo esses 3 versículos na Bíblia de tradução ou na Bíblia Thompson, né? É uma Bíblia de mais facilidade na compreensão. Eu gosto de falar muito sobre um tema, porque quando eu falo sobre um tema, eu fico preso ao assunto. Toda mensagem, ela deve ter começo, meio e fim. Por essa razão, Deus sempre me levou a falar sobre temas. E o tema que eu trago nesta manhã, dentro desse texto, é um tema muito importante para a igreja. Até parece que o versículo lido, ou os versículos lidos, são apenas para os descrentes. Mas nesta manhã, a revelação da palavra de Deus é para nós. O tema desta mensagem é lutas e adversidades, a matéria da capacitação. Ou seja, a matéria que se estuda para se ser capacitado são as lutas e as adversidades, por incrível que pareça. Agora escute-me, por favor. Amados irmãos, há um convite muito especial da parte de Deus para nós, pois o convite é para os cansados, sobrecarregados. Mas observe que existe uma promessa contida no convite. O verso 28, Jesus falou: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí está a promessa. Então a promessa é para os cansados e sobrecarregados: venham a mim, ou a Jesus, né? Primeiro, lhes darei, aí está a promessa, lhes darei a diminuição da dor, a diminuição do peso, do trabalho e etc. Observe que existe uma promessa contida no convite. Qual é a promessa? Alívio. E o alívio é o quê? A diminuição de uma dor, a diminuição de um peso, do trabalho e etc. Segundo, consolo. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a diminuição, o alívio fala da diminuição de uma dor, da diminuição de um peso, de um trabalho, etc. Consolo. E o que diz o dicionário Aurélio para a palavra alívio? É exatamente o que eu falei, irmãos. A palavra alívio significa diminuição da dor, a diminuição do peso ou do trabalho, etc. E segundo, consolo. Então, quando Jesus disse que viesse a ele e ele daria os que estavam cansados e sobrecarregados, ele aliviaria, ele não está prometendo tirar toda a dificuldade. Ele não está prometendo livrar você de dores. Ele não está dizendo que nunca mais você terá aflição. Ele está dizendo que você terá alívio. Vamos continuar aqui. Não esqueça que para isto, irmãos, ou seja, para que eu tenha alívio,
para que eu tenha a diminuição da dor, dos problemas, não esqueça que é necessário aceitar uma condição. Qual? O verso 29, Jesus explica. O que foi que ele disse? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora nós vamos ver isso aqui com muito carinho para nós ter consciência o porquê essa mensagem é para nós. Vamos repetir o verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando para nós antes, quando não conhecíamos a palavra. Então nós éramos cansados e sobrecarregados, ou seja, nós carregávamos um peso que não suportaria. Aí Jesus disse: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Aliviar a dor, aliviar o peso, o fardo. Foi isso que Jesus falou. Agora escute, no verso 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, agora aqui está o grande segredo. O que é jugo? Jugo é o mesmo que canga, junta de boi. Isso é uma figura de sujeição, submissão e domínio. Quem não quer ter capacidade? Quem é que não quer ter capacidade, irmãos? Todos nós queremos ter capacidade. Agora escute, como ter capacidade se não for dada por Deus? O que é que diz 2 Coríntios capítulo 3, o verso 5? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como as partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí eu pergunto, como é que eu quero ter capacidade se sobre mim não tem uma canga? Se sobre mim não tem o jugo, a canga. E a canga é exatamente uma figura de quê? De sujeição, submissão e domínio. Segundo, Deus não trabalha com neófitos. Deus trabalha com, ou melhor, chama o neófito ou os novos convertidos, mas ele lhe capacita para um trabalho. Veja o que diz 1 Timóteo 3,6. Não por ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Então, se eu quero ser capacitado, se eu quero ter a capacidade de fazer a obra de Deus, eu preciso, primeiro, vir a Cristo, foi o que nós viemos, mesmo cansados e sobrecarregados, e aí receberemos alívio. Tem uma promessa. Então a promessa se cumpre. Mas para que isso se cumpra e permaneça, é preciso o quê? Eu aceitar uma condição de Deus. E qual é a condição? Aceitar, receber a canga ou o jugo. Uma submissão e domínio, ou melhor, uma figura de submissão e domínio. Agora escute, meus amados irmãos. Para entendermos o que realmente acontece entre canga e boi, porque para você entender esse texto, você precisa ter a prática. Jesus, ele não ensina apenas a teoria, ele também ensina a prática. Jesus chamou os discípulos, lhe deu a palavra e enviou prática. Então, para que eu possa entender o que é jugo, eu já sei que jugo é canga. E canga se usa em bois. Mas, figuradamente, para nós, essa canga é submissão e domínio. Agora escute,
Para entendermos o que realmente acontece entre canga e boi, é necessário rever o processo que capacita a um animal ser manso e habilidoso. Aí nós vamos entender o que é que a palavra está dizendo. Um boi após, eu posso falar disso, pois meu pai é agricultor, eu nasci na agricultura, acompanhando meu pai. Até digo que tudo isso eu passei para hoje eu entender o que Deus tem na minha vida. Um boi, após passar o processo e ser aprovado, ele não precisa de mochila e nem desobedece o que eu instrui. E anda no meio de uma lavoura sem pisar nenhum pé de planta. Tem pessoas ou fazendeiros que dizem, o meu boi é manso. Mas quando você olha para o boi dele, tem uma mochila lá. Para que serve aquela mochila? Para ele não danificar a lavoura. O fazendeiro diz, eu tenho um boi e o meu boi é manso. Mas você percebe que ele não tem mochila, mas ele desobedece à instrução do que vai no arado, ao seu líder. O fazendeiro diz, eu tenho um boi manso, mas ele nem tem mochila e nem desobedece. Mas de vez em quando ele pisa um pé de planta. Isso não é boi manso. Para que o boi seja manso, ele precisa não ser preciso usar mochila, não ser preciso ser açoitado para obedecer ao dono, porque isso aí ele sofreu aonde? No processo. Eu vou falar disso. Ele não precisa ser açoitado para aprender a obedecer e também não precisa pisar o pé de planta. O que é que nós aprendemos aqui? Um verdadeiro crente que leva sobre si o jugo de Jesus, a canga, ele é submisso, ele é obediente, ele não precisa, na verdade, pisar ninguém para viver no meio do povo de Deus. Sabe aqueles irmãos que vivem no meio da igreja pisando um em outro? Ainda não estão com a canga. Ainda não aprenderam a submissão e obediência. Então vamos à palavra. Veja, é necessário ter conhecimento do processo que um animal se submete para alcançar o estado perfeito. Claro, isso não acontece sem processo. Existem pessoas que querem ser pregador, existem pessoas que querem ser pastor, existem pessoas que querem ser missionário, mas não querem passar pelo processo. O melhor, nem aceita a canga. Quando você vir um crente dentro da igreja dando trabalho, diga para ele, irmão, receba a canga de Jesus. Aprenda a ser submisso e obediente ao que o instrui. Porém, quando você vê um cristão, ele, na verdade, no meio do povo de Deus, ele precisa ter 3 características, que é o que o boi tem quando passa pelo processo. É necessário 3 características para ser apto ao trabalho. Eu estou falando aqui de um animal para mostrar a figura, em uma figura, o processo espiritual. Por exemplo, para um animal ser manso e apto para trabalhar, ele precisa primeiro ser manso. Segundo, humilde. E terceiro, ele tem descanso. Mas como isso acontece, pastor? Vou já repassar como acontece o processo para nós entender. Primeiro, no meio de um rebanho, o dono, ou o fazendeiro, para nós entender melhor, ele tem o seu gerente. O gerente não é dono. O gerente apenas administra o que é repassado pelo dono. É uma figura de Deus e o pastor. Tem pastor que quer ser dono, irmãos. Mas, na verdade, ele não é dono de nada. Ele é apenas alguém que repassa o que Deus lhe manda fazer. Se você vi por aí um pastor que quer ser dono, ele não tem canga. Mande ele colocar a canga. Ele não tem submissão, ele não tem humildade. Ele não tem, na verdade, ele não é manso. Ele não está preparado para exercer uma igreja. É por isso que a igreja sofre. É porque estão na frente da igreja homens que não andam com a canga, com o jugo de Jesus. Aleluia!
Agora escute. O dono vai entre seu rebanho, ou patrão, e no meio de um grande rebanho, ele separa um. É interessante isso, irmão. O dono ele tem uma visão além do gerente. Sabiam disso? O dono tem uma visão além do gerente. E então diz ao gerente, coloca no tronco para amansar. Aleluia, aleluia. Imediatamente é separado. A partir dali, ele é tratado diferente. Quem? Aquele animal. Estamos falando uma figura de um animal, porque eu conheço de perto, para mostrar uma verdade espiritual. O que foi que aconteceu conosco, irmãos? Aleluia. Agora vamos para o espiritual. O que foi que aconteceu conosco? Jesus disse em João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis fruto. Então a escolha do patrão mostra para nós espiritualmente a escolha de Deus. Agradeça a Deus, porque você foi escolhido para passar por um processo e exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Seja pastor, seja missionário, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja cantor, quem quer que seja. Ninguém recebe nada de Deus sem ser, primeiro, colocado nele uma canga, figura de submissão e de obediência. Se ele aceitar a canga, então ele vai ser o quê? Preparado, passará por um processo. Aí você imagina o quê? Você pensa que uma canga não dói? Primeiro, quando se coloca uma canga em um garrote, porque começa pelo um garrote, irmãos, esse garrote dá tanto pinote. Primeiro é colocado uma corda. Uma corda. E onde essa corda é colocada? Essa corda é colocada na cabeça, bem arrochada, não é frouxa. Para quê? Para ele ir para o bebedouro, ou estar no meio do rebanho, e os outros animais pisam na corda e a cabeça vai para entre as pedras. Por quê? Qual é o ensino ali para esse garrote? Quebrar. Quebrar. Ser sensível à força do seu dono. Chama-se quebrar. Quando você viu um cristão que ele não se humilha, que ele não obedece, que ele não abre para ninguém, ele nem foi colocado corda e nem canga. Está cru. Não serve para trabalhar. Até então. Então, é colocado uma corda e ele mesmo pisa na corda, e quando ele pisa, a cabeça dá um supapo e vai para dentro das mãos do boi. Os outros pisam e a cabeça vai para dentro da mão dos bois. Após aí, é que ele é separado. Aí ele vai para o tronco. Lá no tronco, ele já está quebrado. Você toca na corda, ele já obedece. Mas é preciso agora colocar o quê? A canga. E a canga dói, irmãos. Esse garrote balança a cabeça, e ele pinota, e ele amarrado no tronco, separado. E o que é que acontece? A ele estar assim, ele estando assim, a canga começa a fazer calos. Tem crente que ainda não tem calo, irmãos. Está novinho em folha. Não dá ainda para servir no ministério. E nem em lugar nenhum, até que aprenda a se submeter a Deus, ao seu Senhor, até que aceite a canga. Aceite a canga, meu irmão. Aceite o jugo, aceite o processo. E quando ele é colocado no tronco, imediatamente ele é separado a partir dali. E ele é tratado diferente. Primeiro ele é separado, João 15:16. Em um lugar só. Segundo, após ser separado, ele não vai mais para o meio do rebanho. Para quê? Para não ser levado pelos demais rebanhos ou os demais que estão em volta de si.
Ele é separado. Ou ele está num tronco dentro do curral, ou ele está debaixo de um pé de pereiro na sombra, ou ele está perto de uma grande árvore que tem dentro do curral, mas ele está separado do rebanho. Ele está só. O que é que diz o livro de Oséias? Capítulo 2 e o verso 14, meus irmãos. Vamos ver o que é que diz o livro de Oséias, capítulo 2 e o verso 14. Quando nós olharmos esses versículos, nós passaremos a entender. Oséias 2 e 14, a palavra diz assim: portanto eu, Deus, atrairei, ou seja, irei atrair ele. Portanto eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Está aí o processo. Canga, jugo, separação no deserto. Deserto é lugar que não tem ninguém. Deserto é lugar onde não tem favoritismo. Deserto. Então, somos levados ao deserto. E aí no deserto, tem muitas pessoas que pensam que vão morrer. Pelo contrário, no deserto vai ter comida diferente. O boi, irmãos, que está no processo, não come qualquer ração. Não come bagaço. Porque, na verdade, é normal se dar ração de armazém, mas bota-se qualquer bagaço no curral. Não, o boi não. O boi que está no processo, mesmo tendo uma canga, mesmo tendo uma corda, mesmo estando sofrendo um pouco, mas a comida dele é mais um pouco e a melhor que pode ser. A ração de armazém da melhor que tiver. Porque ele precisa ter força. Ele precisa ter energia. Capim elefante verde, ou capim de planta, ou sorgo, eu entendo disso. O comer dele é diferenciado. Por quê? Porque ele está num processo, está sendo preparado para servir. Escute-me aqui. Aleluia. Deus nos chamou, colocou sobre nós uma canga, nos leva para o deserto, mas cuida de nós da melhor maneira. Não falta o melhor para nós. Isso é o dono. Meu irmão, entenda o que é o processo do jugo de Jesus. Agora escute uma coisa linda para a glória de Deus. Comida diferente. Vamos ver de que fala comida diferente na Bíblia. Na Bíblia, comida diferente, nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 10, melhor dizendo, verso 8 ao 10. Está escrito assim: Então a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi na minha boca. Era doce como mel, mas tendo comido o meu ventre, ficou amargo. De que fala isso aqui? Qual é a comida para quem quer ser preparado por Deus ou capacitado? Esta comida é a palavra, irmãos. É a palavra. Observe que na revelação na ilha de Patmos, Jesus chega para João, manda ir até o anjo e tomar o livrinho. Chegou lá, João pede o livro. Interessante que Jesus não disse a ele: vai ser amargo no ventre, não. Agora o anjo disse: olha, na tua boca será doce como mel, agora lá no seu ventre vai amargar. De que fala isso, irmão? Fala exatamente de que a palavra, ao nós ouvir, ao ela entrar na boca da alma, que é o ouvido, ela é gostosa, mas quando ela começa a fazer efeito, ela amarga. O que é isso? Ela começa a tocar nas nossas feridas. Eis aí a razão porque muitos crentes estão doentes e muitos crentes já estão até morrendo porque não gostam da escola bíblica, não gostam do culto e doutrina, só
quer a palavra na boca para tocar na vida dos outros, mas quando entra no ventre dele, ele não quer aceitar, porque Deus começa a tratar a sua vida, e se você não aceitar essa alimentação, você nunca passará por um processo para ser preparado por Deus para servir. Quando você vê um crente que não gosta de doutrina, quando você vê um crente que não gosta da escola bíblica, diga para ele, irmão, coloque a canga. Eita, glória a Deus. Receba a canga, meu irmão. Aceite a corda. Aceite o processo. Vá para o deserto, onde Deus vai lhe separar de muitos para fazer a obra. Olha, irmão, crente que tem chamado, ele é separado. Ele é separado da fofoca, ele é separado da mentira, ele é separado do disse-me-disse, ele é separado de crente desmantelado, crente que tem chamada, ele está perto do seu líder, louvado seja Deus, ele tem uma canga, ele tem uma corda, ele tem humildade, ele é manso, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Escute o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Vamos ver o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. 8 e 3 de Deuteronômio. E ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com o maná que não conhecia e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão material, né? Vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. O que é que sai da boca do Senhor? A palavra. Tem crente que só vive comendo. É um glutão, irmãos. Come, menos a palavra. São tudo desnutridos espiritualmente, não suportam uma afronta. Quando vier a perseguição, é o primeiro que vai negar Jesus. Sabe por quê? Porque não passou pelo processo de Deus para ter o quê? A capacidade de suportar a afronta, para ter a capacidade de viver as adversidades. Qual é o tema que eu estou pregando? Lutas e adversidade, a matéria da capacidade. Ai, Jesus, eu queria que o Senhor me capacitasse. Como? Você não aceita canga, você não aceita corda, você não quer me se submeter, você não aceita deserto, você não come a palavra. Você vai morrer desnutrido. Essa é a palavra de Deus. Me perdoe quem estiver ouvindo. Se gostou, coma muito. Se não gostou, coma pouco. E se não quiser, não coma nada. Mas essa é a verdade. Estamos precisando pregar a palavra, irmãos. Hoje tem pregadores nos púlpitos da igreja que dizem, olha para seu irmão, levante ele. Sai daí, rapaz. Fale a palavra, que a igreja está querendo ouvir a palavra. Aleluia. Agora escute. Após o processo do sofrimento, este grande animal, claro, estamos falando dele como uma figura para mostrar uma realidade, né? Após o processo, ou seja, após receber a corda, após receber a canga, após ir para o tronco, ser separado, após passar a se alimentar de uma alimentação melhor, o que é que acontece, irmão? Vamos lá. Após o processo do sofrimento, esse grande animal, o boi, agora está apto a desenvolver o seu trabalho. Ele já não é mais um animal novo, ou seja, no processo, né? O que eu falei de 1 Timóteo 3,16, que Deus diz, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia no laço do diabo. O cara não passou pelo processo. O cara é um desobediente, não aceita a canga, não aceita a corda, não aceita o jugo, né? Não aceita domínio. Como é que ele vai fazer trabalho, coisa nenhuma? Ainda tem pastor que bota. Pastor, toma posição, pastor. Nós temos um costume grave na Assembleia de Deus. E eu vou ser sincero agora. Porque eu digo isso a quem precisar. É que aceita Jesus um irmão. Aí o que é que a gente faz? Bota na frente de um trabalho sem esse rapaz passar pelo processo. Nós vamos matar ele, irmão. Nós vamos matar ele. Toma posição, pastor. Use uma canga para entender o que é isso. Escute-me. Após o processo de sofrimento, este grande animal, agora um boi
capacitado, está apto a desenvolver o seu trabalho. Ele já não é mais um animal novo. Ele agora já alcançou 3 características que eu falei lá, irmão. Qual foi as características que eu falei no começo da mensagem? Quem lembra? É necessário 3 características para ser apto ao trabalho. Primeiro, manso, humilde e depois descansar. Então vamos agora revelar através da palavra ou através da experiência de um animal o que significa isso. Já não é mais um animal novo. Ele agora já alcançou 3 características. Isso, boi. Qual foram? Manso. Segundo, humildade. E terceiro, habilidade. Deixe-me dizer aqui uma coisa, irmão, com experiência própria. Meu pai preparou, o dono mandando, um boi, o nome dele era Lavrador. Eu era muito pequeno, cerca de 9 anos, 10 anos, mas lembro muito bem. Esse boi foi a coisa mais linda que eu já vi. Esse boi não precisava de mochila. Esse boi, meu pai ia cultivando ele dentro da lavoura de algodão, pois na época era o ouro do nosso Nordeste, né? E papai fazia... Quando papai fazia isso, ele parava. Meu pai deixava ele no meio da carreira e se dirigia a uma distância aproximadamente de 300 metros, que era onde ficava o rancho, onde estava o pote d'água, minha mãe cozinhando lá, para meu pai almoçar e não ir em casa porque era distante. Papai vinha tomar café ou tomar água, eu lembro disso, porque eu andava atrás do cultivador vendo meu pai fazer isso. E quando nós voltávamos, ele estava assim se balançando aí. Chega, se balançava. Escuta essa zoadinha aqui, olha. Eu estou em uma cadeira dando exemplo de como acontecia lá. O cultivador chega, balançava, mas ele nem saía do lugar, não comia lavoura e nem se enganchava nas rédeas. O que é isso? Habilidade. Manso, papai, na hora do almoço, trazia ele, tirava os arreios, é assim que se chama, menos a canga permanece, irmão, viu? A canga permanece. Não pense de tirar a canga, não, que a canga permanece. Papai tirava as cordas, o cultivador, os canzis, mas a canga vinha no pescoço dele, mesmo sem precisar, mas vinha. Porque Deus nunca vai tirar o jugo de nossa vida. E quando chegava debaixo do rancho, papai colocava ele debaixo. O rancho era um pouco grande, coberto de palha de coqueiro, papai colocava ele debaixo. E aí, escute-me, eu ficava passando por debaixo dele, para lá e para cá, brincando. E ele chega a dormir, irmão, chega os olhos dele fechava, não saía para canto nenhum. Eu passava entre as mãos e saía nas pernas dele, entrava nas pernas e saía nas mãos, eu fazia isso. Agora escute, o que eu falo é isso? Mansidão. Boi manso não dá coice em ninguém, não, irmão. Boi manso aceita. O dono é alisar ele. Isso é uma forma de carinho. Quando o crente é manso, quando o crente tem habilidade, tem consolo de Deus para ele. Louvado seja Deus. Então, isso é mansidão. E humildade? Aonde é que se encontra no boi, irmãos? Já viram aquele provérbio que diz assim? Se o boi soubesse a força que tem, o homem nem tocava nele. Eu digo, não é isso não. O boi sabe a força que tem. Você sabe o que é que ele aprendeu? Aí o povo diz o quê? Eu digo humildade. Ele se submete. O boi lavrador, por exemplo, ele tinha em torno de 18 arrobas de grande que era. Um boi daquele, se dissesse eu não obedeço, mas ninguém tomava conta dele. Mas a humildade dele se submetia a meu pai, que tinha 1,68 m, tinha 67 quilos. E meu pai falava e ele obedecia. Humildade. Não importa o tamanho, seja humilde. Irmãos, com todo respeito, eu hoje estou com a gota do sangue de Jesus e eu vou falar. Existem pastores grandes, permitam-me a expressão, pois nós sabemos disso, que não tem humildade. Você pode ser grande, você precisa ter humildade. Escute-me aqui uma coisa, sabe o que é isso? É pastor que não tem corda, é pastor que não tem jugo, é pastor que não carrega canga, aí não aprendeu a ser humilde. E agora eu quero falar de um grande homem, João Gomes da Silva. Por que eu falo dele? Porque vi nele
mansidão, humildade e habilidade. Aleluia. Certamente ele passou pelo processo. Certamente ele viveu o processo. Porque as características dele eram quais? Manso, humilde e habilidoso. Agora escute, habilidade para nós, onde é que nós encontramos? Nós encontramos no livro de Daniel. Vamos abrir a Bíblia, irmão. Se a Bíblia falar, nós estamos tranquilos. Daniel 1:4. Em Babilônia, Nabucodonosor, que era rei, estava à procura de eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres para o palácio. Agora escuta o verso 4. Jovens, ou seja, novo, né, irmão? Olha o processo. Jovens em que não houvesse defeito algum, ou seja, já tinha que vir capacitado para isso. Jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciências, versado no conhecimento e que tivesse, habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Escute-me aqui, meu companheiro pastor, por favor, permita-me. Procure colocar pessoas que exercem funções no meio do palácio do Senhor, que é a igreja, no meio da igreja, pessoas que têm habilidade para viver no palácio. Nós encontramos pessoas no ministério que não têm habilidade. Se o pastor não estiver presente, ele pega o microfone e começa a maltratar a gente. Tira esse cru daí. Não tem habilidade. O irmão vem com um problema, cansado. Aí o irmão vem na cidade, por exemplo, e lá vem ele. Aí ele passa e acena para o irmão vem com um problema tão grande, com a cabeça baixa, nem viu ele. Quando ele chega na igreja, ele diz, você não é crente não? Ele diz, a paz do Senhor, você tira esse cru daí. Coloque corda na cabeça dele. Manda ele colocar a canga, o jugo, receber o jugo, para que ele tenha a habilidade de estar no palácio. Se não houver habilidade, vai haver destruição e percas. Meus amados irmãos, eu queria ter tempo, mas eu não tenho tempo. Escute-me, por favor. Aleluia. Aleluia. Não existe preparação sem processo. Não existe habilidade, não existe mansidão sem processo. Agora eu falei aqui, que está entre linhas, os irmãos não perceberam, que nas 3 características aparece uma palavra chamada descanso. O que é isso? Vamos falar do animal para trazer para o espiritual. É uma figura. Papai trabalhava com o lavrador, nós chegávamos cedinho e papai começava a arar o roçado dele. Era grande o roçado. Era uma semana inteira para terminar todo ele, porque meu pai era um homem trabalhador. Quando dava 10 horas, ou 11 horas, 10h30 por aí, papai dizia, meu filho, vamos para o rancho para o boi descansar. Olha aí. Depois que você passar pelo processo, depois que você servir a descanso para nós, talvez tenha companheiro aí no processo me ouvindo, sofrendo. Tenha paciência, meu irmão. Não tire a canga. Não saia do jugo de Jesus. Deus está lhe capacitando. Talvez tenha alguém aí no deserto e não está entendendo. Vai ter o melhor para você no deserto. Tenha paciência. Depois você vai servir. Aí já é capacitado, já é preparado, vai servir. Mas escute-me. Vamos para Hebreus 4:9. Aleluia. Hebreus capítulo 4 e o verso 9, irmãos. Nós precisamos de Bíblia. O que é que diz a palavra? Resta ainda, portanto, um repouso
para o povo de Deus. Um descanso. Assim como o animal, meu pai pegava e tirava ele, só entrava às 3 da tarde, quando o sol esfriava. Isso era o descanso que ele tinha todo dia. E depois, quando meu pai terminava aquele ano de plantio, aí esse boi descansava o ano todo, ou seja, até chegar o próximo inverno. Não tenha medo do processo, não tenha medo do deserto, não tenha medo, irmão, do jugo. Vai doer, vai fazer calo. Suporte, porque Deus está lhe preparando, lhe capacitando para uma grande obra. Agora, depois que você fizer a obra, Jesus vem nos buscar. Aleluia. E aí haverá descanso, haverá repouso eterno. Aí nunca mais deserto, aí nunca mais canga, aí nunca mais corda. Aleluia. Para concluir, eu quero ler um versículo no livro de Jó, capítulo 30, verso 11. Eu não vou ler o contexto porque eu não tenho tempo, mas o verso 11 diz... Vamos ler o 10. Isso é Jó, né? Abominam-me, foge para longe de mim, não hesitam em cuspir no meu rosto. Isso é uma palavra figurada, né? Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Jó está dizendo, Deus afrouxou minha corda, e aí eu fui perseguido. Irmão, não se afrouxe a corda. Deixe Deus permanecer com a corda na sua vida. Se Deus afrouxar, não dá certo. Só anda com corda quem anda perto de alguém. Só anda com corda. Já viram aquele cordeirinho enjeitado? Aquele garrote enjeitado? Aquele boi manso que tira ele do... Era assim que papai fazia, que tira ele do cultivador e papai pega uma corda e joga no lombo deles, bora lavrador, e ele ia. Ou mesmo assim, quando ele não conhecia o caminho, papai pegava na corda e saía puxando e ele atrás, chega e ia dormindo. Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca vou querer que Deus tire de minha corda, e nem tampouco afrouxe, porque se afrouxar eu posso fazer bobagem. Nunca vou querer que Deus tire a corda de mim, nunca vou querer que Deus tire a canga. Por quê? Porque eu quero estar apto a fazer a obra do Senhor. Para isso eu preciso ser manso, humilde e ter habilidade. Que Deus lhe abençoe, meu amado irmão. Desculpe o tempo, porque eu não poderia deixar de levar todo o recado de Deus. A paz do Senhor.